Não existe unção silenciosa no meio pentecostal. Toda vez que você vê uma cena de uma pessoa, aqui no programa mesmo, gritando, é muita unção. Não existe unção quieta, não existe unção de olhos abertos, não existe unção sem extravagância. Tem que ser ou muito choro, ou muito grito, ou muito gemido, ou gargalhadas hoje em dia. Não existe unção sem descontrole. Então o cara tem que não poder voltar a si, tem que ficar comum, que eu mostrei aqui semana passada, que tá vindo. Tem que ter descontrole. Ou ele tem que virar, o cara tem que cair no chão, tem que estribuchar. Alguém tem que o cobrir, porque senão ela fica de perna aberta. É uma unção do arreganho também. Todas essas unções são arreganhos, são desproporções, são exageros. Não existe unção com lógica. Unção tem que ser uma expressão de ilogicidade. Unção tem que ser só feita de algaravias estáticas, de línguas chamadas estranhas, ou de visões enigmáticas, de profecias que sirvam em muitas direções de acordo com a apropriação do indivíduo, que é para o profeta não cair no perigo de ser específico demais e errar. A profecia deixa tudo assim a quem interessar possa, e com uma amplitude de cumprimento enorme. Mas não existe unção sem essas caracterizações, sem essas caricaturas. Como não acontece espontaneamente, eles vão teatralizando. Eles querem buscar isso. Tem os indutores de teatro pentecostal, que são os líderes, e tem os que precisam se pentecostalizar para fazerem parte do grupo. Se você não falar em línguas, você é de segunda categoria nesse grupo. Se você não gritar, você é frio. Não tem unção. Se você não cair no chão, você não se entrega. Você entendeu? Entendi. Cara. A obra de Deus é avaliada assim, por essas exterioridades. Humildade é se descontrolar. Um cara que tem controle não é humilde. Uma pessoa que prova Deus em silêncio é um ser gelado. Toda essa manifestação de fogo, ela acaba caindo nas manifestações da necessidade de plateia. Para que fogo sem plateia? Fogo evoca a plateia. Fogo evoca a plateia. Fogo, mesmo naturalmente, ele é pirotécnico no que ele provoca na gente. Agora, Elias, que vem daquela experiência pré-pentecostal de fogo, entra naquela depressão, só é salvo da sua depressão quando ele silencia o coração. Quando ele se salva daquela espiritualidade das intensidades. Ele caiu em depressão porque ele não suportava mais viver de intensidade em intensidade. De guerra em guerra, de fogo em fogo, de trepidação em trepidação. De espera ansiosa em espera ansiosa. Ele entrou em depressão por não aguentar mais essa pressão. Aí ele vai para o Monte Horebe, chega lá e aprende essa lição. Que todos os estereótipos de poder que ele tinha na mente eram só estereótipos de poder. Não eram o poder e, sobretudo, não eram Deus. Quando a gente se fixa no poder de Deus e não em Deus, a gente vira pentecostal.
É na hora que a gente fala do vento impetuoso. Do fogo. E não em Deus. A gente fala do fogo. Do fogo. E não em Deus. A gente fala do terremoto. Mas não em Deus. A gente fica impressionado com terra que treme, fogo que queima, vento que despedaça. Sim. E vai perdendo o discernimento de que Deus é no quarto. Entra no teu quarto. Como com Elias, que entrou na gruta. E ficou esperando a manifestação de Deus do lado de fora do quarto. No vento, no terremoto, no fogo. Quando de repente penetrou na cova uma brisa. E Elias veio, foi botando o rosto, mas pegou o seu manto e se cobriu. Porque não teve coragem nem de se expor à brisa. Tão densa era a consciência dele de que Deus estava. E alguns fazem desse tema o seu tema de esquizofrenia. Meu Deus. Deus não me ama, por isso nunca me deixou falar em línguas. Aí a segunda coisa que aparece na cabeça do indivíduo é: porque eu não falo em línguas, é porque Deus não me ama. E se Deus não me ama, até a minha vontade de falar em línguas é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí ele vai para esse lado aí. E blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Logo, eu estou perdido. Aí, cara, uma esquizofrenia vou pro inferno. Baseada em estou perdido porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, é a pior de todas as tematizações de esquizofrenia. É horrível. O cara pira. Mais do que pira. Tem muita gente que se mata mesmo. Que isso, cara. Já está perdido e se mata. Você já conseguiu tirar alguém desse pensamento, Caio? Graças a Deus. Da esquizofrenia oriunda fazendo desse tipo o cara de tomar o remédio, porque outra coisa, no meio pentecostal é proibido tomar remédio para esquizofrenia. E tem que tomar remédio? Claro que tem. Para diminuir a possibilidade do fluxo se tornar obsessivamente fatalista para o indivíduo. A continuidade. A medicação, em geral, para a intensidade da obsessão e dá uma chance maior de qualidade de vida e de sobrevivência para o indivíduo e para a família do indivíduo, que cuida dele e anda com ele. Agora, sem remédio, não só ele pode fazer coisas horríveis contra ele mesmo, como ele pode fazer coisas ruins contra outros, que estejam eventualmente à volta dele tentando ajudar. Pode chegar a cometer até crimes. Até crimes, é raro, mas acontece. Sim. Em geral, os esquizofrênicos não são homicidas. Às vezes eles ficam violentos, porque é muito difícil você ter certeza de que tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sente, e todo mundo em volta diz para você que não viu, não ouviu e não sentiu. Que é o drama do esquizofrênico. Ele tem certeza que viu, ouviu e sentiu. E o mundo inteiro tem a certeza objetiva de que objetivamente não aconteceu. Do contrário. Só aconteceu na subjetividade dele. Mas a subjetividade dele é tão impressionantemente objetiva que negar que ele tenha visto, ouvido e sentido é uma afronta que para o esquizofrênico vai se tornando insuportável profundamente. Mas no meio pentecostal, que a gente estava falando, o remédio não pode ser ministrado. Você está ofendendo a Deus. Você está dando demonstração de não confiar no Senhor, se você usar o recurso médico. Então, quando eles vão orar por você, em geral, eles mandam você parar o uso de remédio, que é para ficar claro que quem te curou foi o Senhor e não o remédio. Até para gerar um testemunho. Porque o remédio compete com Deus. Sim. A ciência compete com Deus. As coisas de Deus só são puramente de Deus se forem contra até a ciência. Porque com a ajuda médica, com a ajuda da natureza, dos elementos químicos que Deus criou na natureza, que descobertos têm o seu aplicativo benfazejo para o corpo, porque todo bom remédio vem do alto. Não vem de nenhum laboratório na terra, veio de raízes, de químicas, de plantas,
de elementos encontrados na natureza criada pelo Senhor. Então vem dele, é boa dádiva. E toda inteligência que descobriu aquilo é dom perfeito, que vem do Pai das luzes. Mas o pentecostalismo não é aberto para Deus ser maior. Deus é muito pequeno, Deus só cabe em reunião de oração de igreja. Ele não cabe no universo. Ele não usa todo esse acervo de medicina natural, de sol, de ar, de luz, de chão, de energias da natureza, de raízes, de vitaminas, de frutas. Não. Você se alimenta de vitamina D, de Deus. Vitamina Deus. De Deus. Em templos iluminados com luz branca fluorescente. Sim. Ali Deus derrama a sua luz. E qualquer outra coisa para fora daquilo ali está trabalhando contra a glória de Jesus. Né? Então imagina o que é você ficar preso nisso aí. Porque eles gostam, os hipócritas. É outra palavra que você tem que internalizar, é a palavra gostar. Chega a um ponto que o cara só gosta disso. Como a grande maioria dos crentes. Se você der um conselho a ele, minha filha, meu filho, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto sobre isso. Não precisa falar nem comigo, nem com ninguém. Não precisa pedir oração pública em lugar nenhum, que a oração pública é outro artifício, é outra armadilha, é outra arapuca. Em nome da piedade pública, o cara vai lá e diz que ele está preocupado, ou que ele quer interceder por alguém, que está passando um problema muito grande, aí ele fofoca contando a história da pessoa em nome de um pedido de oração. Tudo isso que vocês fazem já no hábito. O que eu estou dizendo aqui, que é a naturalidade do Evangelho, para vocês, para muitos de vocês, já é a anormalidade. Porque vocês naturalizaram a hipocrisia dos fariseus na prática das diversas manifestações de espiritualidade de vocês. Então não sereis como, porque se fizerdes assim, sereis como? Tornar-vos-eis como eles. Não vos diferenciareis deles, é o que Jesus está dizendo. Porque eles gostam. Eles gostam. Assim como você aprendeu a gostar disso. Tanto é que você não gosta de nenhuma reunião que você chame de intimista, onde hajam 2 ou 3 no máximo reunidos em nome dele, como ele falou, em harmonia, em oração, em perdão, em graça. Não, isso não te serve. Oração para você fica cada vez mais poderosa quanto mais gente tem, quanto mais gritaria houver, quanto mais celeuma carregar. Parece que Deus é o Deus das celeumas, o Deus dos alaridos, o Deus das gritarias, o Deus das apoteoses, o Deus das sapucaís religiosas, das gritarias, das suas ousadias gritando, levantando a mão, da sua suadeira enlouquecida. Vocês gostam disso. Isso é viciante, é altamente viciante. Mas há uma multidão que só está na performaticidade. E aí, quanto mais eles oram, como diz o ditado popular, mais assombração aparece, porque aquela oração e nada é a mesma coisa. É quase uma invocação às presenças que habitam o vazio do espírito. A oquidão, a casa varrida e ornamentada, sem presença dominadora do mais valente Cristo morando em mim. Essa vaziez bem mobiliada é o lugar ideal para presenças malignas satanizadas. Cuidado, porque isso desperta gosto.
E quando a gente aprende a ter gosto nesse tipo de espiritualidade, o cara diz, não, eu só vou para esses lugares. E quando ele tem vergonha de dizer que ele é assim, todavia, a gente sabe que ele é assim pelas escolhas que ele faz. Ou como quando ele opina e diz, não, eu não gosto daquela igreja ali, porque eu chego lá, todo mundo ora tão silenciosamente que parece que Deus não está presente. Porque o Deus dele não é o Deus de Elias. O Elias da carruagem de fogo, do fogo que desceu sobre o Monte Carmelo, e depois correu para o Monte Horebe, com medo de ser morto por Jezabel, e quando chegou lá, veio um terremoto que tremeu o monte todo, e ele mesmo diz, mas Deus não estava no terremoto, na pentecostalização do fenômeno do terremoto. Depois passou o terremoto e veio um vento tão poderoso, que era tão forte, que fendia, quebrava, despedaçava rochas no Monte Horebe. E o Elias do fogo, da carruagem de fogo, dos milagres, todavia diz, mas Deus não estava na tempestade, nem no vendaval, nem da demonstração daqueles poderes que nem as pedras suportavam e rachavam. Até que, de repente, no silêncio de tudo, se ouviu um... E Deus estava no sussurro. E Deus estava no sussurro. Mas vê se as igrejas que fazem campanha de Elias largam qualquer coisa a não ser fogo do céu para matar os falsos profetas de Baal. É tudo onde eles ficam, porque a espiritualidade, quanto mais se aproxime do padrão de Jesus no Evangelho, do silêncio, da porta fechada, da quietude, do silêncio, da intimidade, do falar com Deus, ou do não dizer nada, porque apenas se abre como um flagrante exposto, no arreganho do seu ser sincero, na presença daquele para quem você existe nu, por fora, por dentro, no seu inconsciente, aonde quer que haja um você, em você, aí Deus está. Cuidado, portanto, para não aprender a gostar do que Jesus desgosta.